Ok, pessoal, estamos gravando a aula síncrona referente à espectrometria de absorção atômica com chama e forno de grafite. Estão presentes Manuela, Guilherme, Letícia, Bruna e Ana Carolina. Vamos lá. Eu vou, então, fazer a abertura aqui do PowerPoint. Vocês estão vendo agora a apresentação? Sim. Sim, professor. Vocês querem que eu amplie, e aí, se vocês precisarem falar alguma coisa comigo, vocês falam via telefone, microfone, pode ser? Porque aí vocês vão ter a tela cheia. Pode ser. Tudo bem. Tá bom. Vocês estão vendo a tela cheia aí? Sim. Aham. Ok. Então, como eu vi, a outra aluna que chegou por último, quem foi que chegou por último? Você leu alguma coisa da matéria? Eu esqueci, foi uma aluna, que é a última que chegou lá. Oi? Tá me ouvindo? Eu cheguei a ver, professor, a aula que o senhor postou sobre forno de grafite. Sim, deu uma olhadinha? Sim. Qual é o seu nome? Bruna. Tá, foi a Bruna, que é o último mentor, tá. Tá, eu vou devagarzinho, vou memorizando. É a Bruna, a Ana, a Manuela e o Guilherme, não, é isso? Sim, isso. Beleza. Tem mais um, né? São 4 ou 5? A Letícia. Tem eu. Tá. Vamos lá, pessoal. Então, vou pedir que vocês assistam lá a aula 5, ela está bem detalhada, tem 2h30 praticamente de conversa lá, explicando toda a espectrometria de absorção atômica. Lembrar que esse assunto, esse tema, eu já dei como curso, são 2 dias de curso, né? Aqui, eu fiz isso em 2010 e 2007. Então, esse assunto é longo, tá? O que vocês precisam ter são noções da técnica. Então, nós já falamos na aula passada, né? Qual é a diferença da absorção atômica e absorção molecular? Quem lembra? A aula síncrona, pessoal, é uma aula participativa. A ideia é testar, né, o conhecimento dos alunos, né, interagir com o professor. Se eu for para ficar falando sozinho, para mim já é uma aula assim, gravada, que eu fiz, né, agora no sábado. Então, na medida possível, mesmo que vocês não saibam completamente, mas vocês tentam participar para poder sentir, né? Isso é uma forma também de vocês exercitar a mente, entendeu? Começar a fazer as conexões sinápticas e aprenderem. Tá bom. Então, me respondam. Qual a diferença entre absorção atômica e molecular? Pelo tudo que eu já falei antes, que eu já dei aula sobre isso. Alguém pode me explicar? Fala, Bruna, porque eu tô tentando pensar aqui. Fala, Guilherme. Tá. No meu entendimento, a absorção atômica, você vai isolar qual átomo você está querendo estudar. Aí, se for a molecular, aí vai com todas as impurezas junto. Como que é? Peraí, repete. A absorção atômica você isola o átomo que você quer estudar. Mas na absorção molecular, você estuda o conjunto que esse átomo está presente. Por exemplo, algum sal, ao invés de estudar o metal separado, aí tem impurezas que vêm junto. Essa explicação não foi muito bonita, não, tá? Eu diria assim, nota 5 em 10. Você não está bem claro. Eu perguntei o que é absorção atômica e absorção molecular. Você falou outras coisas que foram um pouco confusas, mas não está muito claro. Alguém pode complementar o que o Guilherme falou? Hein, alunas? Oi? Professor, eu não consigo complementar. Alguém mais? Pessoal, eu falei isso lá na parte de UV visível, na espectrofotometria UV visível. Então, vocês não devem esquecer isso, porque é a base de toda a espectrometria, né?
Quando você tem átomos isolados no estado gasoso ou vapor, você tem a técnica de espectrometria atômica. Se é atômica, o átomo só está isolado na espécie de vapor ou gasosa, certo? Se você já está no estado sólido ou líquido, você não pode ter espectrometria atômica, né? Excetuando se for com raio-x ou outra técnica. Mas para ver uma interação de luz, né, no sentido de absorver essa luz, esse material, ele tem que estar, os átomos têm que estar isolados, e não no estado molecular, né, ou condensada. Ele tem que estar no estado vapor. Então, a espectrometria atômica subentende você fazer uma absorção, né, no caso que espectrometria atômica de absorção. Espectrometria ou espectrofotometria, no caso lá que nós já vimos, aquela lá é molecular. Espectrofotometria lida mais com a parte molecular. Embora exista a técnica de fluorescência, mas se você está em forma de átomo, automaticamente você vai chamar atômica. Se você está, a espécie, o analito, a sua amostra está na fase molecular, espectrometria molecular. Se está na forma atômica, é espectrometria atômica. Essa é a diferença, né? A espectrometria ou espectrofotometria, né, molecular, ele presta-se à análise, à determinação de compostos moleculares, salinos, agregados, coisas desse tipo assim, né? Que vai haver, no caso, com interação com o V visível, uma banda de absorção molecular, uma banda de emissão molecular. Emissão, se for, por exemplo, fluorescência molecular. Nós já também falamos sobre isso na aula passada, foi a última aula. Então, é uma banda. Por que é uma banda? Alguém pode me falar por que no espectro atômico você tem um conjunto de linhas atômicas, como esse slide que está mostrando aqui, e no espectro molecular você tem uma banda molecular? Por quê? Hein, pessoal? No atômico é uma banda, né? É contínuo. No atômico, não. Raias. No atômico são raias. São linhas. São linhas atômicas ou raias atômicas. Elas são bem estreitas. Por que isso acontece no espectro atômico, linhas e raias estreitas, e no espectro molecular você vai ter aquele espectro de bandas, né? Deixa eu ver se tem um desenho aqui de um espectro de banda. Tem lá na fluorescência, no V visível, nós vemos muito isso. Qual a diferença de um e outro? O que uma absorção tem, a molecular tem, que a atômica não tem? Na absorção molecular, a gente pode ter a vibração da molécula, rotação, esse monte de variações, né? São processos não radiativos, né? Ou seja, você tem a transferência de energia, absorção ou transferência de energia, sem que haja emissão de luz. Então, essa energia que você, por exemplo, absorve numa excitação eletrônica, ela é perdida por processos rotacionais moleculares, fazendo com que você tenha, então, a chamada o degradamento, né, dessa linha de emissão molecular atômica, ela fica uma banda. A linha de emissão atômica, ela é estreita, por quê? Porque você tem apenas a transição eletrônica, como vocês estão vendo aqui, né? Você tem aqui apenas a transição eletrônica. Você tem um elétron aqui que vai pular para um gap eletrônico maior, né, um orbital com energia maior. Então, você tem vários tipos de linhas. Pode ser daqui para cá, né? Aqui, no caso, estou pensando em absorção atômica. Para cá e assim assado. Né? Por exemplo, um elétron pode estar aqui num dado momento, ele também pode vir para cá. Isso é o processo de absorção atômica. Se você estiver pensando no relaxamento dessa energia de excitação para estados quânticos menores, para cá, ou para cá, ou para cá, você tem a técnica de emissão atômica. Se você está pensando em elétron no estado fundamental, que absorve uma energia, por exemplo, para uma pancada, para o calor, para a queima de um gás, né? E quando o átomo entra nesse meio que tem aquecido, né? Um gás aquecido, por exemplo, um plasma aquecido, e esse átomo, que no estado fundamental, ele recebe essa energia colisional, uma energia cinética, né? De colisão com outro átomo.
ele sofre, então, uma excitação eletrônica e você perde, então, a energia que vem... nesse caso aqui, desculpa, esquece o que eu acabei de falar. É porque quando você tem a energia colisional, você não tem a técnica de espectrometria atômica, como a gente conhece. Você tem a técnica de emissão atômica. Você está interessado apenas no retorno dessa energia. Após a colisão, o elétron é projetado para um estado quântico maior e quando ele retorna, ele emite luz, HNI. Essa aqui é a técnica chamada emissão atômica, que é o caso do CPOES, quando é feito no plasma, a gente vai estudar depois, e também é o caso da emissão atômica de átomos de sódio, né, de lítio, cálcio, ok? Potássio. Nesse caso, você excita a sua amostra numa chama e átomos como sódio, lítio, cálcio, ou seja, átomos do grupo de alcalinos e alcalinos terrosos, eles são capazes, né, de sofrer excitação eletrônica. Ou seja, esses átomos, eles saem do estado fundamental para um estado excitado, asterisco, né, e inclusive ionizado, né, pode ser ionizado, formar o lítio mais, por exemplo. Mas o que interessa é esse estado excitado, que quando retorna do estado fundamental, você emite, então, HNI. Ou seja, emitiu luz, HNI, né, que é o símbolo de energia luminosa, né, a constante de Planck vezes frequência, você tem a técnica de emissão atômica. Isso é uma técnica. O que nós estamos estudando agora é a técnica de absorção atômica. Na técnica de absorção atômica, você não está interessado na luz emitida, que ela se espalha em todas as direções. Você está interessado na luz que é absorvida quando você tem uma potência P0 de entrada e sai a potência P de saída. Então, você tem a amostra aqui na forma atômica, né, um gás, um vapor, entra aqui para o nebulizador, por exemplo, e aí você está interessado na relação de P sobre P0. Menos log disso é chamado de absorbância. Então, você tem uma relação entre absorbância e concentração, que é uma constante, que é a constante de absortividade, vezes caminho óptico, vezes concentração. Daí você monta uma curva de calibração, absorbância versus concentração. Essa técnica absorciométrica, de absorciometria, né, ela tem uma relação entre absorbância e concentração. Então, em resumo, se essa técnica ela é feita no estado atômico, você tem a emissão atômica, no caso aqui, né, de CPOS, no caso, por exemplo, de espectrofotometria, né, de chama, você pode também fazer atômica, ou você pode ter a emissão molecular, que é chamada fluorimetria. Fluorimetria é uma técnica de emissão molecular. Ele emite uma banda larga, ok? Agora, se você estiver fazendo, a sua amostra estiver no estado molecular, líquido ou sólido, ou até mesmo gasoso, mas na forma de moléculas, aí você vai ter, então, a possibilidade de absorver essa energia que vem de um HNI, de uma fonte aqui, ó, sei lá, uma fonte de tungstênio, passa no cromador, uma fonte de lâmpada todo oco, no caso de absorção atômica. Se você, então, tem absorção de uma fonte, uma radiação HNI, que advém, né, de uma fonte qualquer, uma lâmpada qualquer, e essa radiação, ela é absorvida por moléculas, você tem a chamada absorção molecular. Foi exemplo lá do V visível. A primeira técnica estudada foi o V visível. Mas, se essa amostra sua está na forma de átomos, né, de vapor, aí você tem a chamada absorção atômica, que é assunto dessa técnica. Entenderam a diferença? Vocês têm que estar muito claro, muito bem delineados sobre essas diferentes técnicas. Elas são muito semelhantes, mas o processo ao qual baseia-se a técnica, fundamenta a técnica, é diferente. O processo de partida é diferente. Alguém ainda não entendeu isso? Não, tá tudo certo. Tá.
Então, lembrar que a absorção molecular, que é assunto das duas primeiras aulas, de UV visível e fluorimetria, ela só acontece, essa degradação de energia, formando uma banda, devido ao acoplamento, a perda de energia por rotação e vibração, beleza? Vou tomar o desenho aqui, aqui vai dar uma banda, certo? Devido a esse acoplamento de estados vibracionais e rotacionais. Lá na fluorescência tem outras possibilidades, né? Mudança de singlete para triplete, né? Cruzamento interno, conversão externa. Nós já discutimos tudo isso na aula passada. Eu preciso que vocês realmente estudem para a próxima semana. A gente aproveita que está esse lockdown aí, fica em casa e vocês dão uma atenção especial para a análise instrumental, porque não porque vocês serão químico-analíticos, né? Mas certamente vocês vão precisar de muitas técnicas na área analítica, né, para resolver problemas, seja na área orgânica, inorgânica, físico-química. E aí vocês realmente precisam conhecer a maioria das técnicas analíticas, tá bom? Vamos lá. Nós falamos também, eu falei na aula assíncrona gravada sobre alargamento, né, das linhas. Enquanto na espectrometria molecular, ou espectrofotometria molecular. Você sabe qual é a diferença dessas técnicas? O que é espectrometria, espectrofotometria? São nomes que os analistas deram ao tempo. Espectrofotometria, geralmente você usa esse termo para absorção e emissão molecular, né? Quando você fala atômica, geralmente é usado espectrometria. Né? Agora, antigamente, eu tenho livros, né, há 30 anos atrás, que usavam-se o nome espectrofotometria atômica, mas isso caiu em desuso. Hoje se fala só espectrometria atômica, tá bom? Então, essa questão conceitual, isso vai mudando, vai evoluindo. Teve uma época, na minha época, quando eu fiz mestrado, a gente falava curva de calibração. Aí depois voltou a falar o químico analítico, né, mas assim, os papos da química analítica começaram a usar o termo curva analítica, entendeu? E historicamente, curva de calibração sempre existiu, continua existindo. E parece que um tempo atrás voltou-se a falar também, inclusive em artigo, né? Calibration curve, né? Curva de calibração, ou analytical curve, ok? Depende da referência. Essas nomenclaturas mudam de vez em quando, tá bom? Não é uma coisa fechada. Por exemplo, você sabe que molaridade não é recomendada mais pelo IUPAC, mas embora os químicos analíticos continuem usando em papers, né, direto, entendeu? Inclusive, em congresso, o cara fala assim, tantos molar, em vez de falar mol por litro, mol por litro, mol por litro, mol por litro, né? Ele fala molar, ponto final. Né? Então, isso, assim, é uma coisa que tem uma diretriz, mas não são 100%, né? Nem todo mundo coaduna, né, ou segue religiosamente aquela nomenclatura, tá bom? Vai depender da revista, né, do rigor, né, do corpo técnico, né, dos pareceristas da revista e tudo mais. Vamos lá. Pessoal, então, diferente da absorção molecular, basicamente, eu acho que eu vou ter que voltar aqui na fluorescência, só um minutinho. Eu queria sair daqui, peraí, deixa eu descartar. Eu queria aqui abrir a da fluorescência, só para relembrar aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Ensino, peraí, eu quero abrir o de fluorescência. Só um segundo, estou chegando. Aulas. Espectro analítico, fluorimetria. Então, vocês já estudaram certamente, já estão careca de saber sobre fluorescência, já explicamos isso na aula passada. Mas você tem, então, uma porção de processo da fluorescência. Lembra disso na aula passada? Na absorção molecular e emissão molecular? Então, você tem, então, elétrons que são projetados em estado quântico, né?
eles são excitados por HNI. Aqui não vai dar para escrever, não, porque aqui aqui dá para escrever, desse cantinho. Mas não dá para escrever. É porque tem um desenho, não tem como escrever sobre um desenho. Então, os elétrons são projetados para diversos estados quânticos superiores e há uma perda de energia não radiativa, ou seja, não por radiação, via relaxamento vibracional, rotacional, né? Você tem a conversão interna, você tem a conversão externa, você tem cruzamento intersistema, que é transformada de um elétron singlete para triplete. Ok, pessoal? Você tem a pré-dissociação, que é a perda de energia para um estado elástico, sem haver a quebra da ligação. Se perde energia, ela vibra, ela excita, mas ela não quebra a ligação. E você tem uma energia suficiente, às vezes, para quebrar a ligação, né? Que é a chamada dissociação. Todas essas energias não radiativas, que não emitem radiação, faz com que há uma degenerescência daquele estado eletrônico inicial, né, de transição, fazendo com que, quando ele absorve, né, HNI, fóton, né, aquela energia não é devolvida 100%, né, para o espaço. Parte dela é perdida com esses estados não vibracionais, não radiativos, gerando, então, a espécie de banda molecular, como esse aqui, ó, tá vendo? Uma espécie de emissão molecular, é uma banda, devido aos diferentes processos acoplados, né, não radiativos, perda de energia não radiativa, tá bom? Radiativa é o HNI, é o fóton, é a emissão atômica ou emissão molecular, tá? Então, a emissão, ela não sai de um estado quântico, né, qual foi projetado, e volta para o estado fundamental. Não é uma radiação ressonante, né? Você tem um alargamento desse espectro de emissão de luz e uma perda de energia, por isso que o espectro de emissão, esse vermelho, está sempre à direita de excitação azul. Aqui você situa a molécula. Por que não é a linha? Professor, aqui é a molécula. Se é a molécula, você consegue acoplar diversos processos de excitação. Por exemplo, ele excita, mas você excita, o que ele emite vai depender, né, desse acoplamento, né, vibracional, rotacional, cruzamento de sistema, conversão interna, conversão externa, tudo isso aí são processos não radiativos que faz com que haja um alargamento na fluorescência molecular, tanto do espectro de excitação molecular quanto de emissão molecular, tá? Então, eu só voltei aqui só para lembrar, então, que numa molécula, seja aqui na fluorescência, ou seja na técnica daqui é o que a gente está, seja na técnica de UV visível, você tem bandas, né? Você tem bandas de absorção molecular, né? Vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver se tem. Aqui, ó, isso aqui é uma banda de absorção molecular. Aqui é uma banda, aqui são raias estreitas de emissão atômica, e aqui você tem, aqui no caso é absorção, né? Está falando de absorção, que seria linhas de absorção atômica, e aqui linhas de absorção molecular. No estado vapor, em solução de hexano e solução aquosa. Quanto mais interações entre as moléculas e o solvente, mais degradação energética você terá, né? E com isso você... Na absorção molecular, pessoal, basicamente você tem o quê? Você pensa em perda de energia vibracional rotacional, junto à eletrônica. Lá na fluorescência, você já começa a ter algumas outras possibilidades, né? Já que você faz uma excitação em ultravioleta, e geralmente em ultravioleta você propicia a quebra de ligação, a pré-dissociação, né? Também o cruzamento intersistema, porque você está lidando lá agora com um outro tipo de transição eletrônica. Na molecular, embora parte daqueles processos aconteçam também na molécula, mas elas são pequenas, vamos dizer assim, em relação a essas possibilidades de transição energética, que é eletrônica, vibracional, rotacional. Tá? Voltando, então, ao que nós estamos falando aqui, então, o espectro de absorção molecular, nós já vimos que ele é uma banda larga. No caso do atômico, existe também um alargamento, né, dessa linha, que deveria ser largura zero,
a largura teórica de uma linha seria zero, só que não é zero. Se fosse zero, você não teria nem medida, né, da altura, né, dessa linha, da intensidade dessa energia. Então, quais são os processos de alargamento de uma linha atômica? Você tem chamado alargamento natural, que é devido ao princípio de Heisenberg, princípio de incerteza de Heisenberg, que devido a... Você não pode... Vocês já estudaram isso em química quântica, lá nos princípios de mecânica quântica, que quando você tenta inferir a energia de um elétron, por exemplo, de uma partícula, você não tem uma incerteza em relação à posição dessa partícula. Então, você tem delta E vezes dx, né, é igual a alguma coisa lá, já esqueci, uma constante. E você tem outros processos, por exemplo, energia associada à posição, a tempo. Sempre você terá uma imprecisão na medição de alguma coisa. Essa é a filosofia, né? E sendo assim, você tem uma energia, uma incerteza ligada à energia e ao comprimento de onda, né? Porque o comprimento de onda está associado à energia e à frequência, ok? Através da C igual a hν. Velocidade da onda, né? É frequência vezes comprimento de onda. Essa alargamento natural é muito pequena, da ordem de 10 menos 5 nanômetros. Lembrar que nós estamos falando de linhas da ordem de linhas espectrais ou bandas, né, espectrais da ordem de 0,2, 1 nanômetro para a espectrometria atômica. Ela é desprezível, quer dizer, você pensa que 1 nanômetro para 10 menos 5 nanômetros, isso é praticamente desprezível. Contudo, o alargamento por colisão ou pressão e o alargamento Doppler, eles sim, aí são mais importantes. O alargamento por colisão ou pressão, devido à desativação do estado excitado por colisão. Imagine que você recebe um hν, um fóton, excita o elétron em um estado quântico maior, mas naquele mesmo momento ele sofre uma colisão. Naquele momento ele pode perder parte dessa energia de excitação ou ganhar, ele pode até ganhar energia, e para um estado quântico mais alto ainda, de maior energia. E quando ele volta para o estado fundamental, ele emite aquela radiação. Isso foi no caso de emissão atômica. Mas se você estiver pensando somente no processo de absorção atômica, ou seja, a energia que sobra após parte da energia P0 entrar na sua amostra e sai P, a relação P sobre P0, aí você está pensando em absorção atômica. Mas se você estiver pensando na energia que é emitida por um processo de excitação, né, da molécula, por exemplo, o calor, aí você tem a chamada emissão atômica. Se for uma excitação por hν, aí você tem a fluorescência atômica. Tá? São as três coisas que você não deve confundir. Absorção atômica, fluorescência atômica e emissão atômica. Vocês ouviram? Alô? Sim, professor. Sim, professor. Tá, então eu vou pedir que alguém de vocês 5 me explique exatamente isso que eu falei. Qual é a diferença? Se eu fizer uma pergunta para vocês na prova oral, qual a diferença entre a espectrometria de absorção atômica, a espectrometria de fluorescência atômica e a espectrometria de emissão atômica? Qual é a diferença? Alguém responde, por favor. Hein, pessoal? Eu acabei de explicar isso. O alargamento natural pode ser pelo tempo de meia-vida do estado excitado, né? Que você falou do princípio de incerteza. Não, quem está falando? Letícia. Letícia, não foi essa pergunta que eu fiz. Eu não estou perguntando, eu estou ainda explicando como acontece a degradação energética de uma linha atômica, que essa transparência está aberta. A pergunta que eu fiz é: qual a diferença entre a técnica de absorção atômica? Estou falando só de atômica, nem estou falando mais molecular. Qual a diferença entre a técnica de absorção atômica, emissão atômica e fluorescência atômica? Isso tem a ver com como você obtém um sinal. Isso não tem a ver, eu não estou falando sobre espectro. Alguém pode me explicar? O que é absorção atômica, o que é emissão atômica, o que é fluorescência atômica?
Hein, galera? Professor, na absorção atômica é quando os elétrons eles são promovidos, né, do estado fundamental. Tá, eu vou abrir aqui vamos ver se vocês conseguem ver o whiteboard aqui aberto? Peraí, tá abrindo ainda. Tá vendo carregar. Tá carregando, só um minutinho. Aí, pronto, aqui em desenho. Então, alguém me explica, eu estou aqui com, todos os 3 casos é atômico, então é um átomo. Eu estou aqui com um átomo, beleza? Um átomo isolado. Opa, não escreveu porque eu tenho que colocar aqui. Eu estou com um átomo isolado, beleza? Aí, nesse átomo, eu tenho um elétron lá, um par de elétrons, por exemplo, num certo estado. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui de sódio. Orbital 3s1. No sódio é 1 só, né? Depois de sódio, vem o magnésio. 3s2. Vamos pegar, então, o magnésio. Ok? Magnésio, então, o orbital, a camada de valência lá, tem 3s2. Aí, quando eles... Vamos lá, alguém me explica. Primeiro, absorção atômica. O que significa absorção atômica? Se eu quisesse fazer um equipamento de absorção atômica, como eu teria que fazer? Que tipo de fonte eu teria que ter? Que tipo de arranjo eu teria que ter? Vai incidir radiação. Absorção atômica. Quem vai citar esse homem, esse átomo? Vai ser... Quem cita ele? Vai ser o calor da chama. Quem vai citar isso? É um HNI ou uma chama? Ou um plasma? A chama. Vocês concordam com isso, pessoal? Ele está falando que na absorção atômica, quem excita o seu átomo é a chama. Isso está certo ou está errado, pessoal? Acho que é pela lâmpada, né? É o HNI, no caso. Eu acho que é o HNI. Exato, correto. A função da chama, então, a absorção atômica, você tem uma fonte de cátodo oco, LCO, contendo aqui dentro átomos, né, ou um cátodo feito, né, do próprio metal de interesse, exemplo, magnésio, uma liga de magnésio, ou magnésio puro. Aqui você tem um anodo e um cátodo, que circula uma corrente elétrica aqui, uma corrente constante da ordem, por exemplo, 10 miliamperes. No início, você dá um start, né, de 1000 volts, sei lá, para quebrar o dielétrico, aí faz você gera sementes aqui de cátions elétricos, eles acoplam aqui a esse campo elétrico, numa corrente constante, e gera um fluxo constante de choques entre o gás argônio de preenchimento, dentro da lâmpada, contra o metal magnésio. O metal magnésio, ele vai, é que eu expliquei spattering, lembra? Eu fiz spattering. Não, eu tenho que explicar ainda, né, que é a aula de hoje. Né? Você tem, então, magnésio, a magnésio está aqui no metal, né? Na verdade, você tem argônio mais, ele é atraído pelo cátodo negativo, quando ele bate aqui no cátodo, ele vai tirar, então, metal do cátodo, que no caso é magnésio. Esse magnésio, ele pode já sair excitado, ou pode sair no estado fundamental. Ele apenas desnudou, ele saiu da fase sólida para a fase gasosa. E pode receber um outro choque de um outro átomo de argônio, né? Argônio zero ou argônio carregado. Porque tudo ali está em polvorosa, né? Estão se chocando os átomos. E aí, quando ele é excitado, quando ele volta para o estado fundamental, para manganês zero, ele emite HNI. Ou seja, você tem que ter uma fonte de cátodo para emitir HNI. Fótons. Esses fótons vão passar aquela sua chama, né? Contendo átomos. A função do atomizador aqui, pessoal, você tem aqui um cabeçote, um atomizador. Ó, um desenho bonito. Né? A função dele é apenas degradar a amostra, né, do estado líquido. Então, você tem aqui uma câmara de nebulização, aqui, e aqui dentro tem um nebulizadorzinho, né, que joga aqui. Você pega a fase líquida e transforma isso em microgotículas dentro do nebulizador. Aí você coloca um spoiler aqui, anteparos, para forçar que somente gotas pequenas consigam chegar aqui na chama e fazendo a chamada atomização. Então, observe que a função do atomizador na técnica de absorção atômica, eu já estou até adiantando o assunto lá da frente, né, dessa técnica, mas eu mostrei na aula 5, a função dele é apenas transformar a amostra líquida em amostra atômica, ou vapor, entendeu?
nebulização, um vapor ou um aerossol. Entendeu? Transformar, na verdade, em átomos, na verdade, né? O atomizador, aqui você forma, então, o aerossol, através do nebulizador, aerossol líquido, aí passa aqui, quando ele entra aqui na chama de ar-acetileno, por exemplo, ar-acetileno, você agora sim, você faz a volatilização da amostra, a pirólise da amostra, tudo que é orgânico também é queimado, e, finalmente, a atomização. Então, o objetivo desse conjunto nebulizador-atomizador, o objetivo final dele é transformar a sua amostra líquida, que está em fase molecular, numa fase atômica de átomos, seja do solvente, seja da amostra. Essa é a única função do atomizador. Mas quem excita, observe, quem vai excitar, né, de interesse a sua amostra, a seu analista, é a HNI, esse fóton aqui, ó, esses fótons estão vindo aqui, essa fonte de luz que vem aqui do cátodo. Aí você tem uma potência de entrada P0, parte dessa radiação que veio da lâmpada cátodo, ele é absorvida aqui na chama e sai P, ok? E vai para o detetor. Só que antes disso, você tem que ter um monocromador aqui, ó, né? Essa potência tem um monocromador aqui para poder separar qual é a raia espectral para jogar lá no seu detetor, né? Porque a lei de Beer, lembrar a lei de Beer, ela é uma constante chamada absortividade vezes caminho óptico vezes C. Essa constante depende do analito. Cada analito tem sua constante de absortividade, entendeu? Sua constante ali chamada absortividade. Então, cada elemento químico tem uma sensibilidade diferente, vai depender dessa constante. Mesmo que o caminho óptico seja o mesmo, mesmo que a concentração entre as soluções seja as mesmas. Tá? A sensibilidade do método depende também, principalmente do quê? Da capacidade daquele átomo que está aqui, né, daquele analito na forma atômica, e interagir com a potência, com fótons que são atômicos. Eu estou interessado no que é absorvido pela nuvem atômica aqui. Nuvem atômica foi gerada por um sistema nebulizador-atomizador. Tá, viu, Guilherme? Guilherme? Sim. Então, quem excita a sua amostra na teleabsorção atômica é a lâmpada cátodo oco. É uma radiação de linhas, principalmente ultravioleta. Você tem um espécie de linhas do metal do ultravioleta, que essas linhas de excitação excitam os átomos aqui. Ah, professor, vai ter aí a fluorescência atômica? Claro, vai ter. O átomo, se ele é excitado, o elétron excitado, ele volta e manda HNI. Aí eu te pergunto, a emissão HNI é na mesma direção do anterior? É muito coincidente. Olha, aqui está passando um feixe P0 que cai para P. Aí você tem, então, que a absorbância é igual a menos logaritmo de P sobre P0. Isso aqui, lembrar que isso é a mesma coisa que falar que transmitância. Menos logaritmo de transmitância. Ah, professor, mas ele não emite a radiação que absorveu, já que tem átomos, não tem rotação, não tem vibração. Então, ele só pode, um elétron sai daqui, vai para um estado aqui, pode ir para cá, né? E você tem várias linhas possíveis de desexcitação, né? Você pode ter várias linhas, né, de emissão. Quando essa energia absorvida, que vai para cá, que pode ir para cá, pode ir para lá, pode ir daqui para cá, você tem várias linhas espectrais de emissão e de absorção. Aí eu te pergunto, quando ele emite, ele vai exatamente na mesma direção do fóton pai, o fóton que gerou a excitação? Resposta, não. A emissão atômica, ela pode ir em todas as direções. Entendeu? Ela se perde, essa emissão. Essa emissão não te interessa nessa técnica de absorção atômica. O que te interessa é a depressão de energia da potência de entrada aqui na chama, né, que adveio aqui da cátodo oco, em relação, comparado com a potência que sobra após essa absorção. Se você está fazendo, então, essa relação entre potência de saída, lá da sua chama, né, do seu atomizador, que pode ser o forno de grafite, né,
Se você está comparando, então, com a potência de saída em relação à potência de entrada, que advém de uma lâmpada cátodo oco, essa tese chama-se absorção atômica. Entenderam? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Tá. Agora, vamos para a técnica de emissão atômica. Emissão atômica. O que fica diferente da técnica de emissão atômica? Por exemplo, usando o mesmo aparelho lá do absorção atômica. O espectrômetro de absorção atômica. Você pode fazer também emissão atômica? Resposta, sim ou não? Ou não? Repete. Pista, para sódio. Olha, para sódio, pensa em sódio, potássio, lítio e cálcio, por exemplo. Pergunta, o espectrômetro de absorção atômica, que eu tenho um aqui no laboratório, está aqui do meu lado. Esse mesmo espectrômetro, ele pode ser utilizado no modo de emissão atômica? Sim ou não? Hein, pessoal? Alguém responde, por favor? Guilherme, você que falou que tem experiência em absorção atômica. Eu diria que não. Vocês concordam com o Guilherme? Qual é a única diferença aqui, Guilherme? O que eu falei agora mesmo? Vou pegar uma caneta azul aqui. Eu falei que a lâmpada Gani, a lâmpada cátodo oco excita seus átomos que estão na amostra aqui, certo? Na forma gasosa, concorda? Sim. Certo? Aí eles excitam a sua amostra, beleza? Aí você tem uma chama aqui, dada por uma chama aracetileno. Qual é a função inicial dessa chama? É apenas transformar a sua amostra líquida em vapor, em átomos, em um aerossol sólido, ou uma nuvem atômica, beleza? Essa é a função do calor aqui, da aracetileno. Na técnica de absorção atômica, ele não está aqui para excitar a amostra. Você não está interessado na excitação. Você está interessado apenas na diferença entre P e P0, que é a transmitância. Menos log disso é a absorbância. Tudo bem? Agora, a pergunta que eu faço, esse mesmo equipamento pode ser usado no modo de emissão atômica? Vamos raciocinar. Para eu ter uma emissão atômica, eu posso excitar ele com a lâmpada cátodo oco, concorda? Jogando, então, HNI, ou posso excitar ele com a própria chama, choque entre átomos, concorda? Sim. E aí, quando ele excita, ele emite em toda direção, concorda? Sim. Uhum. Então, se eu tiver o detetor nessa direção, não estaria pegando luz também de emissão atômica? Sim. Sim. Nesse caso, eu preciso ter a lâmpada cátodo oco? Aí que vem a diferença. Se você tem... Aí isso aqui, então, a emissão atômica, ele vai ser desdobrado em duas técnicas. A emissão atômica propriamente dita e a fluorescência atômica. Qual a diferença entre as duas? No caso da emissão atômica, você apaga... Deixa eu colocar aqui a borracha. Onde está a borracha aqui? Cadê a borracha? Borracha. No caso da emissão atômica, você vai desativar a lâmpada de cátodo oco. Você não precisa ter a lâmpada cátodo oco. Simplesmente, você não liga. O módulo lá de emissão atômica do seu equipamento de absorção atômica, ele automaticamente desliga a lâmpada cátodo oco. Nesse momento, você está interessado apenas em quê? Na emissão de luz que sai da chama. Se você passar sódio aqui, que cor vai ficar a chama? Se você passar um aerossol contendo átomo de sódio, que cor vai ficar? Hein, pessoal? Amarelo. Amarelo. Vocês fizeram isso em Big Bunsen, lá no qualitativo teste de chama. Se você passar uma amostra contendo muita quantidade de cálcio, que cor vai ficar? Vermelha, não é assim? Bário vai ficar verde. Potássio vai ficar violeta. Ou seja, esses átomos que vocês usaram lá para teste de chama, lá em qualitativa, são os mesmos átomos que têm aplicabilidade na técnica de emissão atômica, com chama, entenderam?
e é usado na agricultura. Existem aparelhos portáteis que usam até de emissão atômica com chama de aracetileno para análise de potássio, lítio, cálcio, sódio, entendeu? Bário, esses elementos do grupo 1 e 2, tá bom? Alcalinos e alcalino-terrosos. Então, essa é a técnica de emissão atômica. A única diferença para a absorção atômica é que você não está interessado agora na diferença entre P e P0. Você está interessado na energia, na luz, vamos chamar aqui de potência, que sai, né, devido ao processo de emissão. E quando é o processo de emissão, essa energia ela é proporcional à concentração. Se, porventura, você tiver 1 ppm de sódio, né, aqui na solução, que gera uma população de átomos aqui de sódio, se aqui der um sinal de energia E, quando você tiver 2 ppm, a quantidade de átomos vai dobrar, não vai? Aqui no aerossol, no aerossol sólido, ou vou chamar da nuvem atômica, vamos falar melhor nuvem atômica, porque você já quebrou, né, essas partículas e gerou átomos. Então, vou falar de nuvem atômica. Pessoas usam, só um minutinho, É bom finalizar, também, tudo bem. muitas pessoas usam o pH-âmetro, mas não sabem nem como funciona, qual é o princípio da medida do pH-âmetro, né? O cara, eu quero fazer, por exemplo, ele quer medir o pH, tem uma certa voltagem lá, coloca um multímetro. Ele vai medir alguma coisa? Não. Né? Se você pegar uma pilha, colocar um multímetro, isso não é potenciometria. Está incorreto esse potencial, porque a impedância de entrada de um multímetro é baixa comparado a um potenciostato, que é altíssimo, a ordem de giga-ohms. Então, esses princípios vocês têm que entender para saber, por exemplo, não é sério, você pega, às vezes, até professor que dá aula, fala assim, você fez uma pilha lá com limão, né, tal, aí você vai colocar um multímetro, você vai medir alguma coisa no multímetro? Uma tensão? Pode até medir, mas é real aquela tensão? A resposta, não. A única tensão real seria no potenciostato, você tem que ter, então, um pH-âmetro para fazer isso.
Ah, mas professor, qual a diferença entre um multímetro e um potenciostático? Poxa, a diferença é gritante. Um foi feito para medir potencial, a corrente nula, daí a técnica chamada potenciometria, e o outro foi feito para medir trabalho, que é um multímetro, ele mede corrente e voltagem, é outra história. Tá? Mas esses princípios, às vezes, o cara passa a vida inteira sem entender, né? Mesma coisa, o cara, às vezes, usa um equipamento de alto nível, mas não entende o princípio. Acontece uma coisa lá, um sinal estranho, e não sabe nem por quê, não tem nem ideia. Por quê? Porque não tem a formação. Por isso que a função da análise experimental é entender os princípios que estão por trás dessas técnicas analíticas e você usá-las de forma correta, né? De forma frutífera, entendeu? Consequente. Tá bem claro? Mas pode falar a pergunta, moça. Não, não era pergunta, Alguém... não. Eu só ia falar que é bom a gente até conhecer para caso dê alguma coisa errado ou um resultado muito fora, a gente consiga interpretar Sim. o porquê, né? Só você entender, eu até faço uma crítica, né? Eu sou muito crítico, não só com a vida, mas com as coisas, principalmente a ciência, né? Eu já vi muita pesquisa e muita coisa feita assim, incompleto, entendeu? Lógico, a visão crítica só tem devido à profundidade, né, do conhecimento. Quanto mais profundo o seu conhecimento, mais crítico você se torna, né? Dentro uma crítica construtiva, deixar bem claro isso. Tem nada a ver com a parte social, porque isso é questão de opinião. Ciência não é questão de opinião, né? Ciência ela é uma coisa bem patente, bem fechada, né? Porque ela tem leis próprias, ela tem, né, axiomas, leis, modelos, né? Que você ou é ou não é, entendeu? É preto ou não é preto, entendeu? Se você, ou é branco ou não é branco, ou aquela cor é vermelha ou não é, por quê? Porque tem um critério por trás que mostra, define o que é vermelho. Olha, vermelho é a radiação em tal comprimento de onda. Beleza, você coloca o equipamento, viu que tá daquela coisa lá, é vermelho. Ninguém vai questionar, não tem como questionar, porque isso é ciência. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, você só consegue fazer críticas sobre o próprio equipamento se você começa a conhecer ele melhor. Então, até recentemente, há uns meses atrás, eu fiz umas análises, né, para um pessoal, uns alunos lá do Centro Tecnológico, de CPOS, e à medida que eu fuçava mais, eu descobria, eu mesmo me aperfeiçoava. Por quê? Porque eu comecei a perceber linhas espectrais que estavam coincidindo, problemas de intensidade de linha, interferências, né, espectrais, também com a amostra, e várias coisas prévias eu tive que primeiro ajeitar para depois realmente fazer a análise. E mesmo fazendo a análise, né, tem os concomitantes que interferem uns com os outros, e aí você às vezes tem que fazer uma técnica aperfeiçoada para poder contornar essas interferências. Então é um trabalho construtivo, né? Você vai criando e vai construindo à medida que você vai percebendo influências, porque as interferências, elas não são sempre para todas as amostras, depende da amostra, né? Cada caso você tem que resolver da melhor forma possível. Pessoal, para finalizar essa discussão que eu estou falando aqui sobre as 3 técnicas diferentes, vocês estão bem claros a diferença de absorção atômica e emissão atômica, não é isso? Ambos, na absorção atômica, você cita com HNI, né, com fótons, né, através da lâmpada tudo oco. LCO, lâmpada tudo oco. Aí você tem a potência saída, você relaciona P sobre P0. Você está interessado apenas nessa direção. Apenas nessa direção aqui, ó. Nessa direção que você está interessado. Você não quer saber o resto do espaço. Só está interessado no feixe que entra aqui, ó. Ele assim, passa pelo caminho, passa pelo o foco que está no meio da chama e vem aqui para um conjunto de lentes que joga lá para o seu monocromador, depois vai para o detetor. Ponto final. Isso é absorção atômica. Se agora eu desligo a lâmpada todo oco, desliguei, e eu estou vendo a emissão dos átomos que acontece aqui na chama, né, amarelo para sólido, vermelho para cálcio, assim, assado, né, e tem aqui também, no monocromador, separa a banda espectral de interesse e joga isso para o detetor, agora eu estou falando de emissão atômica, e essa emissão é proporcional à concentração. Agora, quem pode me falar, então, qual é a diferença agora de fluorescência atômica? O que é fluorescência atômica difere da emissão atômica? Ao invés da luz, pessoal? Vai ser a fluorescência da amostra, né? Que vai ser... Não, mas a fluorescência é a luz também. Qual a diferença entre a tag de emissão atômica e fluorescência atômica? Tem a ver com diferença no arranjo das coisas.
Hein? A fluorescência é um tempo diferente, né, de emissão. Presta atenção. Qual é a... Lembra de luminescência? Você falou, é um tipo diferente. Lembra o que é luminescência? Fisicamente falando, o que é luminescência? É a emissão de fótons. Luminescência é um fenômeno físico, quando um corpo produz luz, certo? Lumens, né? Vem do grego, sei lá, luz, sei lá o quê. Então, é produção de luz. Isso chama-se luminescência. Elas são feitas de quantas formas, luminescência? Quem lembra algumas? Prova assíncrona, prova síncrona. Me cite 3 formas de luminescência. Pode falar. Fluorescência, fósforo. Não. A fluorescência e a fosforescência estão dentro de um termo chamado fotoluminescência. Lembra disso? Ah, sim, sim. Ah, lembrei. Tem a termoluminescência. Termoluminescência. Aí tem a fotoluminescência. Perfeito. Fotoluminescência. Bioluminescência também. Triboluminescência. Isso, que é de esfregar o cristal de quartzo lá. Isso é a triboluminescência. Eu já falei. Bioluminescência também. Isso. Bioluminescência. E Que é por reação química. Que dentro da bioluminescência é quimiluminescência, né? É um tipo de quimiluminescência. A bioluminescência é um caso particular da quimiluminescência, quando os compostos químicos reagem num meio vivo. Aí é bioluminescência. E também tem a sonoluminescência. Sono não é de dormir, não, de soneca, não, é de som. Né? Sonoluminescência é induzido por ondas sonoras, beleza? Beleza. Tá. Deve existir outras luminescências também, tá? Induzidas por a radiofrequência, né? E outras coisas mais. Mas essas daí são as mais importantes. E tem a incandescência, né? A incandescência que eu falei, lembra a incandescência? Que é quando você aquece uma amostra ou tem... a triboluminescência é um tipo de choque entre os átomos, só que é feito por atrito. Quando você faz por calor, né, você tem a chamada incandescência. Né? Se você circula uma corrente elétrica num corpo, né, ele gera muito calor interno, é efeito jáulico, e gera incandescência. É o caso da brasa. A brasa se chama, a brasa é incandescente, né? A brasa de carvão, lá do carvão vegetal, ela é incandescente. Por quê? Porque a reação química gerou calor, gerou atrito entre as partículas, né, sólidas, e daí gera a chamada incandescência, que é a emissão de luz. A partir de 500 graus, ela começa a ficar vermelha, né? E à medida que vai aquecendo, vai ficando mais branco, né? É o fenômeno da incandescência, que é uma espécie de emissão contínua. Falado isso, então, qual a diferença entre emissão atômica e fluorescência atômica? A emissão atômica, qual é a fonte de excitação para a emissão atômica? Dessas todas as fontes que eu falei, seria fotoluminescência, seria incandescência, seria tipo uma excitação atômica, né, por calor, ou seria que tipo de processo seria a emissão atômica? Quando você aqui os átomos sólidos, você joga na chama, né? Ok? Ela vai emitir. Qual é a fonte luminescente que está gerando essa luz? Quem está gerando isso? Foi a HNI, que advém de uma lâmpada, ou foi o próprio calor que gerou essa emissão atômica de átomos que estão colidindo entre si na chama? Hein, pessoal? Oi, calor, pessoal? Sim, o calor, é a chama. Né? O acetileno não gera calor, pessoal, não fica 2.000, 2.400 graus centígrados? Né? 2.000, 1.800 graus, dependendo da mistura estequiométrica entre o comburente e o combustível. É o calor que está gerando isso. O calor é como se fosse um processo de incandescência no estado gasoso, entendeu? É como se fosse o processo de termoluminescência, né? Se bem que o termo termoluminescência, ele é um tipo de luminescência quando é induzido pelo calor
Mas existe uma... Eu não sei se é específico somente para espaço sólido, quando você tem a formação de fosforescência, né, de estados tripletos aprisionados, quando ele é aquecido, você libera. Eu sei que quando, no meu mestrado, o termo termoluminescência é uma técnica usada para isso, é para observar a luz de estados tripletos aprisionados, às vezes até milhares de anos, em amostras de fósseis, quando você aquece isso dentro de um forno. Essa é a técnica termoluminescência. Mas não sei se o termo termoluminescência pode ser usado para brasa. Por exemplo, a brasa, você fala que é incandescente. Eu não sei se pode chamar termoluminescente. Eu não sei. Teria que dar uma estudada nisso mais, conversar com um especialista em física, para ver a nomenclatura disso. Mas, em geral, a gente fala o quê? Incandescência. Pronto, incandescência. Né? Se o material está sob efeito de calor e ele está produzindo luz, o material está incandescente. Entendeu? E se tiver essa calor, uma combustão, o cara está pegando fogo, está incandescente, o papel está incandescente, o plástico está incandescente, né? Isso é o que você usa? Incandescência é isso, é produção de luz, né? A partir da energia química, né? De combustão. Está bem claro isso? Tá. Só que você também tem o plasma. O plasma também é uma fonte de geração de calor, né? E talvez não se use mais o termo incandescência, porque tem a ver com a energia química. Aí você chama de emissão mesmo, né? Atômica, ou eu não diria incandescência, seria o quê? De plasma, né? Porque o próprio plasma ele já produz luz, né? Porque ele está tão altamente aquecido, 8.000 graus, 6.000 graus, que ele, por si só, ele já produz luz devido à excitação, né, atômica. Quer dizer, choque entre partículas que excita átomos que jogam o elétron para o estado mais alto e quando ele volta para o estado fundamental ou em algum estado intermediário, produz luz, HNI. Então, voltando ao que eu estou falando. Quando você usa a chama, aqui, ó, você tem a técnica de emissão atômica, beleza? Ó, isso aqui, ó. Opa, estou apagando, sem querer. Peraí. Quando você usa a chama, aqui, ó, a chama, lembra que tem aqui o nebulizador e tal? Você tem a técnica de emissão atômica. E, nesse caso, você tem... você está interessado apenas na emissão dessa chama. Você não precisa ter lâmpada catodônica, você não precisa ter fonte aqui primária. Agora, a diferença para a fluorescência atômica é o seguinte, é que você tem agora a nuvem de átomos, exemplo, átomo de mercúrio, vapor de mercúrio. Você tem uma fonte de luz compatível com o átomo que quer absorver, no caso aqui, por exemplo, a lâmpada de mercúrio. Não precisa, pode ser uma lâmpada catodônica de mercúrio, LCO, pode ser uma lâmpada de mercúrio mesmo, pura, uma lâmpada comum de mercúrio, né, de a baixa pressão. O importante tem que ser a baixa pressão, para poder gerar um espectro de linhas atômicas. Não pode ser uma banda molecular, aqui não é molécula, mas uma banda de emissão, devido a efeito de pressão. Se a pressão aumenta no sistema, começa a haver transferência, perda de energia entre um átomo e outro, e com isso é uma degradação, um alargamento da banda de emissão daquela lâmpada. Mas no caso catodônico, você tem um espectro de linhas atômicas. Quando ele passa nessa nuvem atômica, os átomos, eles se excitam, quando ele retorna, ele emite luz em todas as direções, concorda? Aí sim você tem um fenômeno da fluorescência atômica. Ele recebe HNI de excitação e devolve luz de emissão. Ele excita, sobe de um estado quântico para o mais alto, e quando ele volta para o estado intermediário ou fundamental, ele também emite luz. Então, isso pede emissão, beleza? Então, isso emite em todas as direções, inclusive a 90 graus. Para não confundir com o espectro de emissão da lâmpada, que é nessa linha aqui, ó, né, você tem aqui uma potência de entrada, você tem uma potência de saída, para você não confundir com a absorção atômica, com esse espectro dessa direção aqui, da própria fonte, que passou aqui numa fenda, né, e iluminou aqui sua amostra, você escolhe uma direção contrária, geralmente pega 90 graus. Nesse momento aqui, você coloca aqui o monocromador e o detetor. Nessa técnica aqui, você vai se chamar a fluorescência atômica. Porque agora não estou interessado na potência que sobra da lâmpada inicial, mas sim do que fluoresce de átomos que sofreram uma excitação por fótons,
foi uma fotoluminescência, né? Agni excitou o átomo, não foi uma pancada de um átomo contra outro, não foi emissão, não foi a queima de uma chama, entendeu? Não foi aqui uma queima, não foi choque entre átomos, não é isso, não é choque mecânico entre átomos. Transferindo energia de uma partícula para outra, não é isso. A transferência de energia foi a partir de um fóton que colidiu no átomo, excitou o átomo e devolveu na forma também de Hni. Esse Hni aqui é fluorescente, porque ele foi produzido por um processo de fotoluminescência. Quem excitou o átomo foi também Hni, entendeu? Isso é fotoluminescência, é você excitar com fóton e liberar energia como fótons. Essa técnica é chamada, então, fluorescência. Se tiver na forma atômica de átomo, é fluorescência atômica. Mas se for na forma de líquida ou sólida, é fluorescência molecular. No caso da fluorescência atômica, a fonte tem linhas atômicas e a sua amostra, né, ele vai emitir um espectro também de linhas atômicas. Isso é fluorescência atômica. Tá? Beleza? Então, são compatíveis. Ela é quase ressonante, né? Você cita e volta, você cita e volta. Né? Então, todas as espectros todas as raias de emissão aqui atômica da lâmpada são coincidentes com as raias de emissão atômica. Só que você vai excitar, né? Você pode até citar tudo, mas você vai analisar apenas uma linha. Você só usa no seu monocromador uma faixa estreita para selecionar apenas uma linha. Para isso aqui para o detetor. Ok? Aqui, então, o monocromador tem que estar aqui para poder selecionar das centenas de linhas de emissão daquele átomo de interesse, apenas aquele que você quer determinar, né, no seu equipamento, a parte eletrônica do equipamento. Tá? Isso que é a fluorescência atômica. Na fluorescência molecular, você tem uma fonte de arco xenônio, que gera um espectro largo, né, de banda de emissão, passa primeiro para o monocromador 1, para poder separar apenas uma pequena faixa, né, de emissão, uma largura bem estreita aqui da banda de emissão. Ele pega um pedacinho aqui, né, 400 nanômetros, mais ou menos X, sei lá, 300 nanômetros, mais ou menos 10 nanômetros. Então, ele te joga para a sua amostra, aqui está a sua amostra, né, na forma de uma cubeta, está na forma líquida ou sólida, apenas uma parcela pequena aqui de energia. Exemplo, 350 nanômetros, mais ou menos 10 nanômetros. Então, é isso que vai excitar a moléculas que estão aqui na sua amostra, líquida ou sólida. E quando ele excita, mesmo sendo estreito aqui, ele vai gerar um espectro de emissão molecular, bem mais largo, né, devido a acoplamento rotacional, vibracional, cruzamento de sistema, conversão interna, externa, pré-dissociação, dissociação. Tudo isso faz a degradação dessa banda de excitação. Beleza? E aí você tem, então, mais um monocromador 2 para poder separar, né, o máximo dessa banda para você aí jogar para o detetor. Você interessa sempre pegar o máximo da banda, onde é mais constante, né, o sinal. É mais reprodutível, né, a precisão é melhor. Então, isso aqui é fluorescência molecular, quando você usa 2 monocromadores, né, uma fonte luminosa, excita a amostra com luz e observa a fluorescência após a desexcitação molecular. Se você fizer isso agora na forma atômica, você não tem mais aqui uma cubeta, estado líquido ou sólido, mas você tem a forma gasosa, gás, agora se permite fazer a chamada fluorescência atômica, né? No caso de mercúrio, a temperatura ambiente, você já tem átomo de mercúrio, mas para a maioria dos elementos da tabela periódica, você tem que ter uma fonte de excitação, tipo uma chama ou um plasma. Nesse momento, você estando os átomos livres, você pode absorver Hni. Ele vai emitir Hni em outra direção e você tem chamada fluorescência atômica, pois a fluorescência está sendo feita por átomos e não por moléculas. Está bem claro? Pergunta, precisa de 2 monocromadores? Nesse caso da emissão da fluorescência atômica? A princípio, não. Basta um só, porque o espectro que eu estou enviando para a amostra já é de linhas, desde que você coloque uma lâmpada de cátodo oco. Se for uma cátodo oco, você não precisa de monocromador 1. Mas se for uma lâmpada de arco xenônio, aí sim, precisa de monocromador 1, sim. Aí você precisaria aqui de ter
um monocromador aqui para separar. Em geral, você usa lâmpada de cátodo oco para fluorescência atômica também. Ou uma lâmpada específica, por exemplo, o método mais sensível para a determinação de mercúrio em amostras ambientais é a fluorescência atômica. Então, você usa uma lâmpada, né, de mercúrio que te gera um espectro de linhas atômicas, você passa isso em átomos, a amostra atômica, e aí um monocromador que você coloca, interpondo aqui entre o detetor, é apenas para selecionar a linha de interesse. Entenderam tudo isso? A diferença? Hein, galera? Sim. Tá, pessoal, então espero que nunca mais vocês esqueçam a diferença dessas 3 técnicas e a aplicabilidade dessas 3 técnicas. Então, vamos dar sequência à aula para explicar algumas coisas mais. Mesmo no espectro atômico, existe um pequeno alargamento, principalmente devido à colisão e ao efeito Doppler. A colisão é devido à perda de energia, o ganho de energia quando há uma excitação. Opa, é porque aqui eu estou no modo de... Eu tenho como escrever aqui um cantinho. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu volto. Não tem como voltar aqui. Tá, deixa eu sair daqui. Eu tenho que colocar a caneta. Pegar a caneta. Pronto. Pessoal, então aqui, imagina que você tem um elétron em estado qualquer aqui fundamental. Quando ele sofre, né, o átomo lá, no caso a gente está falando de absorção atômica, não é isso? Né, sofreu uma pancada, e aí você captura essa energia, né, P0 aqui, e perde sua energia, e você vai analisar P, então esse elétron subiu para cá, não é isso? Só que ele pode, nesse momento que ele está sofrendo essa excitação, receber uma colisão, de tal maneira que ele pode absorver mais energia ou menos energia, né? Essa transição pode ter, então, a degradação, né, e alargar a sua raia espectral devido a essa colisão que transfere ou absorve energia, tá? Ou por efeito de pressão, né? É a mesma coisa falar, porque se você pega, exemplo, se você pega uma lâmpada de cátodo oco de sódio, ele vai produzir um espectro de linhas do sódio, bem estreitas, beleza? Mas se você pegar uma lâmpada de vapor de sódio usada em iluminação pública, você vai ver aqui que você não vai ter essas linhas bem separadas. Você vai ter um contínuo com algumas linhas acopladas. Você vai ter um contínuo. Por quê? Porque a pressão é tão grande ali da lâmpada, coisa de 10 torr, que faz com que haja uma perda de energia eletrônica para colisões e vice-versa, e ganho de energia, fazendo com que o espectro de energia, no final, gere um contínuo. Por isso que a lâmpada de vapor de sódio, ela, embora tenha a cor principal de 589 nanômetros, dando aquela cor amarela da lâmpada, mas o objetivo dela é iluminação pública, então ela deve também contemplar radiação em todo o espectro para poder ser visível, senão você não veria nada além do amarelo, né? Quer dizer, você teria tudo aquilo que não absorve amarelo seria escuro no seu ambiente, tá? Então ficaria ruim, né? Você não está querendo fazer espectrometria atômica na rua, né? O objetivo é iluminar a rua, então você tem que ter todo o espectro contínuo, desde o azul até o vermelho. Embora o olho humano perceba que existe um enaltecimento, uma reforço aqui mais no amarelo, nas linhas do próprio sódio, de emissão, tá bom? Tá bem claro isso? Então, esse efeito de degradamento do espectro do sódio na lâmpada de vapor de sódio é devido ao efeito de pressão, pois você está trabalhando com lâmpadas da ordem de 10 torr de pressão. Lâmpada de cátodo oco é da ordem de 1 torr, é 10 vezes mais rarefeito, né, do que a lâmpada de vapor de sódio, ou de mercúrio de iluminação, tá bom? O efeito Doppler, pessoal, o efeito Doppler é aquele efeito que vocês conhecem do trem, né? Quando o trem se aproxima, né? O trem está se aproximando, aqui está seu... Opa, outra vez saiu da caneta. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta. Aqui o trem está se aproximando, você tem um trem aqui. Aí você tem seu ouvido aqui, né? Vamos desenhar seu ouvido aqui. Sei lá, seu ouvido está aqui. Então, quando a fonte de emissão ele coincide com o próprio movimento do fóton, há uma coalescência das comprimentos de onda, diminuindo o comprimento de onda, então a frequência aumenta.
né? Então, Ni aumenta. A frequência aqui, a frequência lambda, sim, de frequência, ele diminui. E a frequência aumenta. Então, fica agudo. Aí, quando ele se afasta do observador, né, o fóton, né, o átomo que está emitindo, por exemplo, a molécula, o que está gerando som, ele se afasta e a onda vem em toda direção, para cá e para cá também. Só que aqui ele vai alargar devido ao movimento para lá, que é contrário. E aí a frequência diminui e o comprimento de onda aumenta, ficando grave. Isso aqui para a onda sonora. A mesma coisa acontece para a onda eletromagnética, tá bom? Pessoal, montado na absorção atômica. Então, você tem a fonte de radiação, que é a lâmpada tudo oco. Lâmpada tudo oco. Você tem, então... Eu vou, então, colocar aqui maximizado, porque eu acho que dá para escrever, fica melhor para vocês. Você tem a lâmpada tudo oco, você tem o atomizador, que geralmente é usado, chama de acetileno, ou óxido nitroso acetileno. Lembrar que acetileno é o combustível geralmente nanômetros, até 2 nanômetros, depende do equipamento, e aí você joga o detetor uma radiação monocromática para satisfazer a lei de Beer, a absorbância ABC. Essa lei só é linear, a absorbância só é linear com a concentração se você tiver uma única absortividade. E para você ter uma única absortividade, é associada a um único comprimento de onda, ou o mais estreito possível comprimento de onda, tá bom? Senão ele está avaliando informação de diversos outros metais, de outros componentes. Pessoal, então isso daqui é absorção atômica, vocês
fique com calma, olha a aula assíncrona, né, que eu falei, já gravei, os aspectos da lei de Beer, tudo isso a gente falou. Eu explico em detalhes todas as informações lá na aula assíncrona, se vocês ainda não tiveram tempo. Eu comentei sobre o Spattering, que é a formação, né, do processo Lancator do oco. Aqui está desenhada a Lancator do oco, também, né, está lá no material síncrono. Então, você tem um anô, cator, você aplica uma diferença inicial aqui, alta, tipo 1000 volts, para quebrar o dielétrico. Aqui é preenchido com neônio, gás neônio ou argônio. E aí, quando você dá uma descarga elétrica aqui, quebra o dielétrico, esse meio, você gera argônio positivo, cátions, argônio e elétrons. Então, o argônio, ele é atraído pelo cátodo, arranca através. Observe que a pressão de vapor aqui é baixa, coisa de 1 a 5 torr. E aí você tem um processo de spattering, né? Quando o argônio choca no metal, no cátodo oco do metal, ele liberta, né, átomos excitados que, quando ele desexcita, volta para o estado fundamental, emite luz, HNI, gerando um espectro de raios atômicos. Existe uma lâmpada também chamada descarga sem eletrodo. Eu nunca vi essa lâmpada, né? É cara, bem mais cara. Para algumas aplicações, como arsênio, tecnésio, selênio, ela gera um espectro de intensidade maior, né, do que a lâmpada cátodo oco. A única diferença dela, tem grande diferença, ela não tem cátodo, ela é sem eletrodo. É chamada headless, né? Headless lamp, lâmpada de descarga sem eletrodo. Ele não tem eletrodo, cátodo nem anodo. Ele simplesmente tem um coil, uma bobina de radiofrequência que é enrolada na lâmpada, ou interna que é a lâmpada. E aqui dentro tem um material seu gasoso de interesse, por exemplo, vapor de sódio aqui dentro dessa lampinha, desse bulbo, né? Desse bulbo de vidro, de quartzo. No caso é quartzo que vai emitindo no ultravioleta. Quando você submete átomos, né, no estado de vapor, ou até sólido ou líquidos, sobre um campo de radiofrequência, exemplo, 40 MHz de radiofrequência, né? É rádio porque nós estamos falando da região de rádio, né? Lembrar que quando você entra lá em 88 MHz, se não me engano, até 105, 110 MHz, é chamada zona de FM. Lembra disso? Se você tem de 600 até 1.200 kHz, que equivale a 0,6 até 1,2 MHz, isso é AM. AM, ondas como que é? OM, antigo, que não usa mais. AM é amplitude modulada, a sigla de amplitude modulada, que é a chamada rádio AM, que tem uma penetração, né, maior do que as FM, já que o comprimento de onda é maior aqui, de AM, do que FM. Então, ele consegue contornar partículas no ar, né, e ser menos absorvido que FM. Então, voltando, essa região de 88 a 110 é a zona comercial da chamada faixa FM de rádio. Aquela faixa tem uma faixa que eu esqueci, eu acho que é 20 MHz, o que é a faixa de frequência de polícia, né, de rádio amador, que já esqueci. E tem um buraco aí, eu acho que é nessa faixa mesmo, que é usado para o instrumento, exatamente para não interferir na rádio AM nem FM. Então, essa região aqui de radiofrequência, 40 MHz, depende do equipamento, tem outros radiofrequências usadas comercialmente, ele consegue induzir, polarizar essas moléculas e átomos carregados, partículas que estão aqui dentro, devido ao campo, está variando 40 milhões de vezes por segundo. E, então, essa polarização, despolarização desse material faz com que haja a colisão entre essas partículas, e quando elas colidem entre si, né, então está colidindo entre si, você tem, então, a excitação atômica. Quando excita, aí o elétron excitado, ele volta para o estado fundamental e emite HNI, tá bom? Então, emite radiação. Então, é uma fonte sem eletrodo que é induzida por corrente elétrica. Pessoal, eu já fui eletrônico amador, né? Eu sou eletricista, né, de formação de escola técnica, mas eu não segui a profissão, eletricidade, mas sim química. Mas eu já fui astrônomo amador, eletrônico amador, geoquímico, várias outras coisas na vida. E
Eu, naquela época, há 30 anos atrás, que eu brincava, montava, fazia várias montagens na eletrônica, até hoje eu tenho guardado um aparelhozinho para você amplificar, né, sua atenção, e você muda a frequência com um tiristor, né, um SR, e com isso você consegue jogar uma radiofrequência no seu meio e fazer com que brilhe. Então, se você aproximar o aparelho, até guardar aquele laboratório, no dia que você estiver por aqui, aqui no departamento de química, me procure que eu mostro para vocês. A gente vai escurecer um pouco a luz e vocês vão ver aquele bola de plasma. O pessoal da física usa isso como experimentação também, né? Para poder gerar aquela bola de plasma, coloca o dedo, né? Para ver a corrente passando ali internamente. Aquilo ali é como se fosse uma lâmpada de descarte sem eletrodo. Ali, no caso, só tem praticamente vácuo, né? Uma lâmpada tungstênio. Mas se você vê aquela cor azul. Mas se você tivesse ali dentro sódio metálico, mercúrio metálico, cálcio metálico, você geraria a cor de emissão dos átomos primordiais preponderantes, entendeu? Isso é uma lâmpada de descarte sem eletrodo. Vocês estão me ouvindo, galera? Vocês ficaram quietinhos. Alguma pergunta até agora? Não, nenhuma pergunta. Por enquanto, não. Tá. Pessoal, quanto ao atomizador, você tem vários tipos de atomizadores. Na chama, vocês vão usar... Eu vou pular essa transparência, vocês veem os processos que acontecem na chama, exemplificado nesse slide aí. Mas, simplesmente, na chama, você tem a queima do ar reagindo com o acetileno e gera uma chama. Ela tem que ser laminar, como está mostrando esse desenho, para o caminho ósseo o máximo possível. Então, você entra aqui P0, aí passou aqui, absorveu e sai P. Né? P sobre P0 é tramitância, menos log tramitância é absorvância. Tá bom? Então, A igual a menos logaritmo de tramitância, que é igual a menos logaritmo de P sobre P0, que é igual a ABC. Absortividade, caminho óptico, concentração. Então, isso que é, então, o processo, né, de absorção atômica. Você tem aqui o nebulizador, que mostra todos os processos que vai acontecer. Você tem, então, a solução, que é nebulizada. Na chama, você tem a dessolvatação, a volatilização. Quando você dessolvar, você tira a parte líquida, então forma um aerossol seco. Você tem partículas sólidas ali, ok? E aí depois você volatiliza, ou seja, a parte orgânica, você pode volatilizar, parte que dá para... A parte volátil vai embora desse aerossol seco, né? E atomiza, e aí você tem átomos, beleza? Você tem o vapor, então, de moléculas, tirou a parte, vamos dizer assim, mais orgânica, gerou um vapor de molécula, e depois se atomiza. Tudo isso acontece concomitantemente. Não há um processo escalonado de nebulização, dessolvatação, entendeu? Isso pode toda hora estar acontecendo, nebulizar, dessolvatar, e isso vai gerar, no final, uma população de átomos na sua chama, que vai ser responsável pela absorção atômica. Aqui tem um nebulizador, já expliquei isso também na aula síncrona. Você tem um líquido entrando aqui. Quando você jogar um gás de alta pressão, ar comprimido, geralmente aqui você introduz ar comprimido, ar. Né? Uma pressão de mais ou menos 7 bar, 5 bar, acho que 5 bar de pressão, né? Mais ou menos 5 atmosferas. A pressão que sai aqui no bico desse nebulizador é tão alta que ele fragmenta esse líquido que está entrando aqui, né? Na absorção atômica, você não precisa ter uma bomba peristáltica, né? Uma bomba peristáltica que faz com que puxe a solução da sua amostra, né? Do seu vasilhame contendo a amostra. Lá no ICP-OS, você vai precisar dessa bomba peristáltica, né? Porque o processo é diferente, é feito por um plasma, você não usa esse tipo de nebulizador. Típico, né? Com alta pressão entrando aqui. É uma montagem um pouquinho diferente. Mas na espectrometria de absorção atômica, você usa o próprio ar comprimido que alimenta o atomizador para também fazer a dispersão das partículas, formando aerossol líquido. Aí esse aerossol líquido vai, então, para o atomizador, que está aqui exemplificado nesse desenho. E aí você tem aqui a entrada nesse nebulizador de ar acetileno, a queima através da ignição, formando essa chama laminar. Essa chama geralmente tem 10 centímetros de caminho óptico para poder aumentar a sensibilidade da técnica. Você tem 10 centímetros de caminho óptico. Lá na absorciometria UV-visível, você pode ter cubete também de 10 centímetros. Eu tenho cubete de 10 centímetros, mas não é muito pouco utilizado. É preferível se aumentar a concentração e trabalhar com cubete de 1 centímetro,
que gaste menos volume, né? Mais fácil de ser feito. Aqui tem um corte da chama, né? Lá, você tem zonas diferentes e temperatura diferente na chama. Então, você tem que buscar, lá na técnica de espectrometria de absorção atômica, qual é a melhor altura do atomizador em relação ao feixe óptico. Aqui, vamos supor que é onde está passando o feixe óptico, né? Então, tem um local aqui de altura que vai ter a máxima população daquele analito. Exemplo, eu estou fazendo análise de chumbo, né? Então, a população de átomo de chumbo ele varia em função da altura. Você tem que buscar, então, qual é a altura ideal que gera uma maior absorvância, né, dos átomos de chumbo. Essa transparência mostra que várias combinações de chama, é uma transparência já antiga, né, certamente não se usa mais gás natural para aplicações. Hidrogênio, para alguns casos específicos, como arsênio, pode ser utilizado, né, é uma chama mais perigosa de trabalhar, né, tem muito problema de backfire. Arsênio, alumínio, que tem linhas muito próximas de 280 nanômetros, seria aquela faixa de UVB, praticamente, você precisa, então, de uma chama mais limpa, né, sem resíduos, né, praticamente hidrogênio e oxigênio, ou oxigênio do ar, vai formar água. Então, não tem praticamente matéria orgânica, como acetileno. O acetileno gera fuligem, CO, CO2, CN, né, e outras coisas, né, possíveis. Por exemplo, na química pode formar com nitrogênio gasoso radicais CN. Então, isso aí é poluição da chama. São interferências, sejam moleculares, né, de emissão, absorção molecular, que vai te prejudicar a sua técnica. Beleza? Vamos lá. O que é muito utilizado é a chama de acetileno óxido nitroso, temperatura da ordem de 2.600 a 2.800 graus centígrados, ok? Óxido nitroso e acetileno, tá vendo aqui? Essa chama aqui é mais utilizada para elementos refratários, que já citei anteriormente, e o acetileno ar, que é uma chama um pouco mais fria, 2.100 e 2.400, né? Ou seja, a diferença aqui de uns 500, 400 graus de diferença, tá? A maioria dos elementos da tabela periódica você faz com chama acetileno ar, já que o cilindro de óxido nitroso é muito caro, né, em relação a ar comprimido. Então, é preferível, você só usa o óxido nitroso para casos especiais, que é vamos repetindo, alumínio, cromo, titânio, vanádio, silício, fósforo, tá bom? Aqui um diagrama esquemático, como que é o nebulizador atomizador. Né? Você tem, então, o gás nebulizador, o oxidante e o comburente, você entrando aqui, o fuel e o oxidante. Esse oxidante auxiliar, pessoal, eu acho que eu nem sei se no meu equipamento tem essa possibilidade, mas alguns equipamentos existe possibilidade de colocar um outro oxidante auxiliar, mas não é muito importante. O que é importante é esse e esse. Ok? E aí você tem o nebulizador. O ar comprimido, ele também entra aqui no nebulizador para poder formar o efeito Venturi. Gera os átomos aqui, alguns spoilers, que são anteparos, para permitir pequenas partículas, somente as pequenas, muito pequenas partículas, chegar até o seu atomizador. Essa população de átomos, então, ele é volatilizado aqui na chama, que se forma aqui, quando você estiver formando a queima de ara-acetileno. E aí você tem o processo de dissolução atômica. Esse aqui não é importante, vamos lá. Aqui discute interferências, né? Tipo de interferência que pode acontecer. Então, você tem, na absorção molecular, você tem bastante interferência. É uma técnica não tão sensível, né? Devido ao espectro molecular, ele não é tão seletivo, né? Tem muita coisa que absorve dentro daquela faixa do espectro molecular, que é muito larga, a faixa de absorção de uma molécula. Na absorção atômica, já é mais seletiva. São apenas poucos átomos que vão gerar interferência com aquele átomo compatível com a nomenclatura do oco. O átomo chamado analito, né, sob análise lá na chama. Mas mesmo assim, tem algumas interferências, sim, como interferência de ionização, quer dizer, perda de átomos para o estado ionizado, porque se o átomo, você tem a potência P0 aqui, o átomo está na forma atômica, mas se ele está na forma de um cátion, então esse átomo na forma de um cátion não absorve mais P0, somente
porque ele tem que estar no gap eletrônico no estado fundamental, né? Para ele absorver aquela... você tem aqui, ó, você tem aqui a potência chegando, a HNI. Então, para esse HNI aqui, ok? Esse HNI aqui, ele bater aqui nesse átomo e excitar esse átomo, um estado fundamental, um estado excitar maior, e absorver esse HNI, esse fóton, tá? Ele tem que estar no estado fundamental, pois se esse átomo está na forma de um íon, ele já não é mais estado fundamental. De repente, agora esse elétron, nesse átomo excitado, né, ele está aqui, ó, ele está excitado, ele está num estado mais alto de energia, ok? Ele não chegou a perder esse elétron, ele não está ionizado. Se você perder o elétron, aí vira um íon, um cátion, sumiu, não tem mais elétron, o carro positivo, ok? O elétron foi embora, né? Esse elétron estava aqui, ó, ele foi embora, né? Formou um elétron livre, beleza? Não está mais naquele estado quântico, né? Fundamental. Então, um estado excitado é um átomo que tem uma energia maior, né, de um orbital, maior do que aquele no estado fundamental. Então, essa HNI não é compatível, porque a energia aqui é X e essa diferença de energia é X. Tem que estar compatível com o gap eletrônico no estado fundamental. Esse aqui não é mais X, né? Daqui é outro valor, W, pronto, não interage. Esse elétron não percebe esse fóton, não sofre excitação. Tá bom, pessoal? Então, repito, interferência devido à ionização é importante. Quando? Para metais alcalinos. Então, como você evita essa interferência de ionização? Você satura a sua amostra com outro eletrólico mais facilmente ionizado do que o próprio. Exemplo, eu quero fazer análise de cloreto de sódio em água. Eu tenho, então, a sua amostra, a solução, tem muito íon sódio. Vamos pensar, eu vou diluir essa amostra para fazer uma curva de determinação com sódio. Sódio é muito sensível. Ou vamos falar em água do mar, não. Em água de torneira, por exemplo. Água não salina, né? Água de torneira, água de doce, né? De rio, que tem um teor aí de ppm de sódio. Beleza? Como eu posso diminuir qualquer possibilidade de interferência de ionização? Né? Ou seja, que lá na chama eu perca átomos no estado excitado ou no estado ionizado. Como? Jogando íons potássio no meio. Porque o potássio, ele tem potencial de ionização mais alto, ou seja, ele é mais facilmente ionizado, ele é mais eletropositivo, facilmente ele perde esse elétron. Na verdade, ele tem potencial de ionização mais baixo, né? E com isso, você pode saturar a sua solução de sódio com potássio. Então, esse potássio aqui, ele vai, quando ele ionizar na chama, ele vai gerar uma população de elétrons tão grande que desfavorece, né, a ionização do íon sódio. Ou seja, é como se Lechtelier, você tem uma série de elétrons, recombina com os íons sódio, formando sódio atômico, sódio zero. Entendeu? Isso, então, dá para corrigir interferência de ionização utilizando um supressor de ionização, né? Então, qualquer metal alcalino terroso pode ser suprimido com o próprio excesso de íon sódio, né? Sal sódio. Ou, se você quiser analisar sódio, você usa, por exemplo, potássio. Além disso, tem interferências químicas, né? Moleculares. Pessoal, nós estamos quase acabando, né, o nosso tempo. Vou passar aqui, dá uma olhadinha na interferência molecular, que é devido à absorção molecular ou emissão molecular devido à transição rotacional, vibracional de moléculas, né? Ou seja, aquela radiação estreita, né, atômica, advinda do Allan-Cthulhu, ou emitida, né, pela própria chama, ela vai ser degradada no espectro molecular, devido a essas rotações, vibrações de partículas radicais presentes na chama, né? Tá bom? Seja pela própria amostra original, ou seja pelos decompostos, né, o material de decomposição da chama, né, radicais da própria chama, né, água, CO2, CO, NO2, NO, SO, o que tiver de impureza na própria chama, ele pode gerar um espectro de bandas moleculares, né, porque tem diversos radicais livres presentes, formados na queima, na combustão da chama.
Tá, pessoal? Então, interferência de ionização, interferência de excitação são problemas que acontecem, seja por aumento da temperatura, seja em análise de metais facilmente ionizáveis excitados. Exemplo aqui, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Aqui tem um exemplo de curva, né, gerando esse problema. Nós já falamos sobre isso, né? Interferência química. Agora sim, interferência química é devido. Olha, o que é interferência química? Reação entre um concomitante da matriz com um elemento de interesse, alterando a taxa de formação de átomos de estado fundamental. Ou seja, se você tem a possibilidade de formar sais, né, insolúveis, óxidos, carbetos refratários, tudo isso vai suprimir a concentração de átomos na chama, tá certo? E com isso você, quando compara uma amostra com outra, ou com a própria curva de calibração, você vai ter erros associados, né? Devido a matriz não ser semelhante em todas as amostras, né? Você passa lá no seu equipamento. As matrizes estão sendo variadas pela própria diferença intraamostral e entre amostras, ok? E também entre a curva. Caso você não faça uma curva de calibração, na mesma meio, usando o mesmo reagente das suas amostras. Daí o uso do método de adições, tá, pessoal? Qual a vantagem do método de adições? É que você constrói todas as curvas com o mesmo meio da amostra. Ou seja, você faz o spike, você reforça o seu padrão sobre a amostra. Nesse caso, o analítico do seu padrão vai estar no mesmo meio contendo, né, o mesmo meio de interferência da amostra. Vocês estão indo na linha ainda, pessoal? Está acabando o tempo. Eu vou pedir que vocês olhem mais esse assunto, estudem, vocês vão ter uma semana para estudar, na próxima semana a gente vai voltar a falar sobre agora a atomização eletrotérmica, para refinar isso e tirar as dúvidas de vocês para avaliação daqui a 2 semanas, tá bom? Tá bom. Obrigado pela atenção e continue estudando. Até, Hoje, professor. eu vou fazer o seguinte, eu ia postar a aula de ICP-OS, mas eu acho que não vou fazer isso não, porque só vai confundir mais material que vocês não vão ler. Eu preciso que vocês estudem bem a absorção atômica. A próxima aula ainda é absorção atômica, tá bom? Até a próxima, então. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau.